O dia em que você parar de buscar aceitação, a necessidade de agradar morre. Nietzsche. Antes de começar, se você quer descobrir os segredos mais profundos da liberdade interior que Nietzsche guardou em sua filosofia, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like, porque o que você está prestes a ouvir vai destruir as correntes invisíveis que controlaram sua vida inteira. Há um dia na vida de toda pessoa, um dia específico, um momento exato, o dia em que algo se quebra dentro de você. Não é dramático, não tem música épica, não há revelação mística. É, simplesmente, um momento de clareza brutal. Você está ali, talvez sozinho em seu quarto, talvez em meio a uma multidão e de repente percebe, você passou a vida inteira atuando, cada sorriso calculado, cada palavra medida, cada decisão filtrada por uma pergunta invisível. O que vão pensar? E, nesse instante, nesse segundo de honestidade devastadora, você se dá conta, você não está vivendo sua vida, está atuando uma vida que acredita que os outros aprovarão. E essa realização, essa maldita realização, é o começo do fim, o fim da necessidade de agradar. Nietzsche viveu isso e descreveu com uma clareza que dói. É maior que o indivíduo sempre teve que lutar para não ser absorvido pela tribo. Mas o que ele realmente quis dizer foi o seguinte: desde que você nasceu, tem te domesticado, te treinado, te condicionado a precisar de aprovação. E esse condicionamento é tão profundo, tão sutil, tão eficaz, que a maioria nunca o questiona. Vivem e morrem como escravos da opinião alheia, sem sequer saber que eram escravos. Mas algo acontece quando finalmente você vê. Quando a máscara cai e você reconhece a prisão, tudo muda. Não de uma vez, não magicamente, mas algo dentro de você morre. E algo novo, algo perigoso, começa a nascer. O que acontece no dia em que você para de buscar aceitação não é poético, não é romântico, é brutal, porque a necessidade de agradar não é apenas um hábito, é uma estratégia de sobrevivência que você aperfeiçoou por décadas. Você aprendeu que, quando agradava, recebia amor. Quando obedecia, recebia segurança. Quando se conformava, recebia pertencimento. E seu cérebro gravou essa lição a fogo. Agradar é sobreviver. Então você construiu toda uma personalidade em torno disso. Uma máscara tão perfeita que esqueceu que a estava usando. Você ri de piadas que não têm graça para agradar. Cala opiniões que gostaria de expressar para agradar. Aceita convites que não quer para agradar. Mantém relações que te esgotam para agradar. E, o pior, o mais devastador, você começou a acreditar que essa máscara é você. Nietzsche chamou isso de o espírito de rebanho, quando toda a sua identidade é construída sobre a necessidade de pertencer. E quando você vive assim, quando toda a sua existência depende da aprovação externa, você nunca tem paz, porque a aprovação é volátil. Hoje te amam, amanhã te criticam, e sua paz mental sobe e desce conforme essas opiniões. Você é uma marionete, e outros seguram os fios. Mas aquele dia, o dia em que algo se quebra, você vê os fios, pela primeira vez, claramente, e percebe, pode cortá-los, não sem dor, não sem consequências, mas pode, e ali começa a transformação mais aterrorizante e libertadora da sua vida. Nietzsche e a morte da autoridade interna. Nietzsche descreveu esse momento com precisão cirúrgica. Falou sobre a morte de Deus, não como um evento religioso, mas psicológico. Quando Deus morre em sua mente, quando a autoridade externa que ditava seu valor desaba, você fica flutuando no vazio, sem regras dadas, sem significado garantido, sem validação automática. E a imensa maioria, não suporta esse vazio. Então criam novos deuses, mais pequenos, mais mundanos. O Deus das redes sociais, o Deus do status, o Deus da aprovação do grupo. Trocam de senhor, mas continuam escravos. Mas alguns poucos têm coragem de permanecer no vazio, de sentar-se com a ausência de validação, de encarar a pergunta aterradora: quem sou eu quando ninguém está me olhando? E essa pergunta é o início da verdadeira liberdade, porque só quando você se encara sem máscaras, sem aprovação, sem nada externo que te defina, só então pode começar a construir algo real. Nietzsche chamou isso de tornar-se quem você é, não quem vezes deveria vezes ser, não quem os outros esperam que você seja, mas quem vezes já é, sob todas as camadas de condicionamento. Mas, para chegar lá, primeiro é preciso atravessar o inferno de soltar a necessidade de agradar. E esse inferno tem etapas. Etapa 1, o despertar brutal. É o momento em que você enxerga a prisão pela primeira vez. Pode vir de uma traição, uma rejeição, uma crise ou de um simples instante de silêncio. E nesse instante você vê, é maior que trair quem eu sou durante anos, só para ser aceito por pessoas que nem me conhecem de verdade. Essa percepção dói fisicamente, porque você percebe
percebe quanto tempo perdeu, quantas versões de si sacrificou, quantas vezes disse sim quando queria dizer não. Nietzsche escreveu: é maior que e aqueles que foram vistos dançando foram chamados de loucos por quem não podia ouvir a música. Toda a sua vida, você dançou ao som de uma música que não era sua. Agora você a ouve e percebe que a odeia, que nunca foi sua escolha, que só a seguiu porque todos seguiam. Esse é o despertar, brutal, desorientador, devastador, mas necessário, porque você não pode se libertar de uma prisão que não sabe que existe. Etapa 2. A rebelião e o caos. Depois do despertar, vem a rebelião. E ela não é bonita, é exagerada, impulsiva, quase adolescente. Você começa a dizer não a tudo, recusa o que antes aceitava, cansa de fingir. Nietzsche chamou esse estágio de o leão, aquele que destrói tudo depois de carregar o peso dos outros como um camelo. Mas essa destruição é caótica. Você perde pessoas, muitas, amigos que te buscavam por conveniência, familiares que te queriam controlável, parceiros que dependiam da sua submissão, e dói, mesmo sabendo que eram laços tóxicos. Mas perder o familiar, mesmo que seja nocivo, é assustador. Nietzsche escreveu: é maior que quem não pode obedecer a si mesmo será comandado. Nesta fase, você aprende a obedecer a si, mas ainda não domina. Seus limites são duros, sua autenticidade é sem filtro, e isso gera caos. Mas, se você não desistir, chega à terceira etapa. Etapa 3. A reconstrução consciente. Aqui nasce o verdadeiro poder. Você para de reagir ao passado e começa a agir por alinhamento. Seus nãos não são mais rebeldes, são coerentes. Você cria do zero. Nietzsche chamou essa fase de a criança, o espírito livre que cria novos valores. E é aqui que a necessidade de agradar morre de vez. Não porque você a combate, mas porque ela se torna irrelevante. Você constrói uma vida tão alinhada consigo mesmo que a opinião dos outros perde peso. A crítica ainda chega, mas não te destrói. A rejeição ainda dói, mas não te define. Isso é liberdade real. Nietzsche resumiu isso com perfeição. É maior que. Minha fórmula para a grandeza em um ser humano é amor fati, nada desejar de outro modo. E quando sua vida está tão alinhada que você não a trocaria por nenhuma outra, a necessidade de agradar simplesmente desaparece. A energia de quem não precisa. Quando você deixa de buscar aceitação, sua energia muda completamente. As pessoas sentem isso. De repente, você se torna mais atraente, mais magnético, mais respeitado. Não porque tenta ser, mas justamente porque vezes parou de tentar. É paradoxal, mas real. Quanto mais você busca a aprovação, menos a recebe. Quando deixa de buscá-la, ela vem naturalmente, porque a energia da necessidade repele. A energia da completude atrai. Nietzsche viveu isso. Mesmo doente, rejeitado e solitário, sua presença era inegável. Não por carisma teatral, mas por autenticidade total. E isso é magnético. O amor, depois da liberdade. Deixar de buscar aceitação não é se tornar frio, é se tornar verdadeiro. Antes, você dava amor para ser aceito. Agora dá porque quer. O amor que vem da necessidade é manipulação. O amor que vem da liberdade é presente. Nietzsche escreveu: é maior que não é a falta de amor, mas a falta de amizade que torna os casamentos infelizes. Ou seja, relações baseadas em necessidade são prisões. Relações baseadas em escolha são liberdade. A solidão da autenticidade. Nietzsche sabia, a liberdade traz solidão. É maior que, no deserto, sempre viveram os homens livres. Quando você não precisa mais agradar, atravessa um deserto. A maioria não sabe se relacionar com quem não precisa, mas se você suporta o silêncio, o vazio começa a atrair pessoas diferentes, conexões verdadeiras, raras, profundas, reais. O processo é contínuo. Parar de buscar aceitação não é um destino, é um treino diário. Haverá dias em que você vai fraquejar, mas lembre-se do vezes por quê. Viver uma vida que não precise trair para ser aceita é maior que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Nietzsche. Cada vez que escolhe autenticidade em vez de aprovação, você fortalece o músculo da liberdade interior. E um dia, a necessidade de agradar vira apenas um sussurro distante. Você a ouve, reconhece, mas não a obedece mais. E isso é domínio, isso é liberdade. A travessia. Se essas palavras ressoaram em você, se sente que viveu para agradar, você tem uma escolha. Pode voltar ao conforto da máscara, ou pode dar o primeiro passo rumo à liberdade, dizer uma verdade, uma só. É maior que, não quero ir. É maior que, não concordo. É maior que, não me sinto bem com isso. Observe o que acontece. Talvez perca alguém, talvez ganhe respeito, mas, acima de tudo, vai sentir algo novo, paz. E se repetir isso uma verdade por vez, um dia olhará no espelho e verá quem sempre
sempre esteve ali, você, sem máscaras, sem desculpas, sem necessidade de aprovação. Nietzsche chamou isso de vezes ex homo, eis o homem, não o homem que agrada, não o homem aceito, o homem real, livre, o dia em que você parar de buscar aceitação, a necessidade de agradar morre, e o que nasce no lugar é liberdade. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque há muitos outros segredos que Nietzsche deixou escondidos sobre a liberdade interior e vamos revelá-los, um a um. O caminho para a autenticidade absoluta está só começando. Nos vemos no próximo despertar.